Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, a pedido de inscritos no canal, vamos fazer uma comparação hoje sobre investimento em dois ETFs aqui. O IVVB11, né, o famoso IVVB11 aqui, e o SPY11. Os dois são ETFs que replicam índices americanos ligados ao S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas americanas negociadas na bolsa. Vamos saber então qual que rende mais e qual a diferença que tem de um para o outro. Pessoal, uma análise muito interessante aqui, tá? Vale a pena. Tem muita gente que investia no IVVB11, largou para investir no SPY11. Temos dados interessantíssimos aqui, pessoal. Vale a pena assistir esse vídeo. Vamos lá, então. Pessoal, rapidinho aqui. Respondendo embaixo nos comentários. Você investe nesses ETFs? Se não investe, digita 1. Se investe no IVVB11, digita 2. Se investe no SPY11, digita 3. E se investe nos dois, no SPY11 e no IVVB11, digita 4. Vamos lá, então. Pessoal, antes de mais nada, né? Então, só relembrando aqui, o IVVB11, ele é um ETF que replica o IVV, é o índice americano, que ele está relacionado com o índice S&P 500, que são o quê? As 500 maiores empresas americanas negociadas na bolsa. O IVVB11, ele não paga dividendos diretamente, pessoal. Ou seja, os dividendos que recebem por conta dessas ações que o fundo investe, eles são reinvestidos no próprio fundo, comprando novas cotas do mesmo, tá? Então, você efetivamente não recebe o dividendo na sua carteira mensalmente. Isso é o IVVB11. Pessoal, lembrando que é um ETF mesmo. ETF é como se fosse uma cesta de ação, onde você comprando o único ETF desse aqui, por exemplo, IVVB11, você já está comprando parte das 500 maiores empresas americanas. Ou seja, você já está diversificando, né, muito aí os seus investimentos, tá? Bem interessante aí para quem prefere, né, um investimento passivo aí, sem precisar estar escolhendo empresa por empresa. Então, compra um ETF desse, você já está se expondo às 500 maiores empresas americanas. Muito interessante. Muitos investidores, pessoal, a parte de exterior, de ativos no exterior, só compram ETFs. Não ficam comprando uma ação, vou comprar uma ação da Google, da Amazon, da Tesla. Não, ele compra um ETF apenas. Esse ETF já está lá dentro desse ETF, partezinha dessas ações aí que ele gostaria de comprar separadamente. Por que é mais fácil com o ETF? Porque você não precisa estar estudando, né, as 500 empresas. Você simplesmente compra o índice e já está exposto todas aquelas empresas que estão listadas na Bolsa Americana aqui. No caso, as 500 maiores, né? O S&P 500. Esse é o IVVB11. E o SPY11, pessoal, ele também é outro ETF. Ele replica um outro índice também, que é o NEOS SPY, que também está relacionado, pessoal, ao S&P 500, só que ele tem uma diferença aqui, que ele paga dividendos, só que são dividendos sintéticos. Como é que ele faz dividendo sintético? Através de operações com opções, onde ele faz venda coberta, né, de opções, fazendo então os dividendos sintéticos. Aí nós vamos mostrar o que difere basicamente um para o outro, tá? Já podemos deixar aqui uma análise rápida. Quando você está operando com dividendos sintéticos e o mercado está tendendo a uma alta interessante, como você vendeu opções, você é obrigado a entregar os seus ativos, perdendo parte dessa valorização que você teria se você tivesse segurado esse papel. Ok? Então, isso é a maior desvantagem que tem, pessoal, nesse ETF aqui. Que numa valorização maior, um rally alto, você pode ter que sair no meio, porque você vai ter que entregar os seus ativos, né, para quem comprou a opção de compra, no caso, né, desse ETF SPY11, tá? Então, nós vamos mostrar isso aí lá nos gráficos, tá? E o que isso representa, né, essa ficada de fora de um rally de alta aí, comparando com o IVVB11 aqui, ok? É bem interessante essa nossa análise aqui, tá? Vamos mostrar em números aqui para entender quem é mais interessante ou não, né? Para que depois cada um possa tomar a sua decisão. Pessoal, vamos lá para a plataforma de Investidor 10, só para a gente fazer uma análise rapidamente lá e ver como é que estão os números atuais aqui, né? Desses dois ETFs aqui. Então aqui, pessoal, temos aqui, né, IVVB11, está cotado hoje, 12 de agosto, R$ 379,20 a cota, né? Temos aqui o gráfico cotação padrão de um ano. Então a gente vê que ele chegou aqui em torno de quase 420 reais aqui em dezembro do ano passado, né? Aí caiu forte aqui em abril, chegou às mínimas desse ano aqui por volta de 330 reais. E agora já está voltando aqui, né? Já nesses patamares aqui estão de 390 reais praticamente, né? Então esse aqui é o IVVB11. O SPY11, pode ver que ele é um gráfico meio que parecido, tá vendo? Ó? Parece, mas não é bem. Olha só, esse aqui está o IVVB11, esse aqui o SPY11, olha só, SPY11 e IVVB11, SPY11 e IVVB11. Vocês conseguem notar aqui, ó, que o IVVB11 aqui, ó, ele tem um pouco mais de elevação aqui, por exemplo, desde abril até agora, ele está mais alto do que o SPY11. Olha o SPY11 aqui, ó, está aqui embaixo, tá vendo? Ó, IVVB11 está aqui em cima.
vocês forem analisar também, ó, o S&P 500 aqui, ó, de agosto de 24 até a máxima que deu aqui em dezembro, pode ver que ele tem esse tamanho, né? Olhando aqui o SPY 11, ele tem um tamanho um pouco menor, tá? Então, meu pessoal, aqui já fica aquela questão. Lembra que eu falei para vocês, quando você tem um rally de alta, por exemplo, aqui, né, no IVV B11 aqui, esse rally de alta lá no SPY 11, ele acaba sendo podado, né? Porque o fundo tem que entregar os seus ativos por conta que ele está fazendo dividendos sintéticos, né? Então ele faz uma venda coberta, ele tem que entregar os seus ativos. Então ele não consegue acompanhar toda a valorização que o IVV tem, por exemplo, que não faz dividendos sintéticos, ok? Então é bem claro aqui, né? Vamos olhar nessa segunda parte aqui, ó, de abril até aqui, só para a gente deixar bem claro. Olha só, o IVVB11 está nessas alturas aqui, né? Olha o SPY 11, ó, bem baixo aqui, né? Quase nada, né? Quase andando de lado aqui, né? Então essa valorização grande aqui, certamente foi mais favorável para quem tem o IVV. Já o SPY 11 aqui, quase que andou de lado aqui, tá vendo, ó? Só que por um lado, o SPY 11 paga dividendo todo mês. Esse sintético que eles fazem, né? E o IVVB11 não paga, tá? Então nós vamos ver o quanto representa isso aí, tá? Aí, pessoal, eu fiz aqui uma simulação de uma carteira de duas formas aqui. A primeira, desde o início, tá? Do SPY 11, porque o SPY 11 ele entrou em novembro de 2023, então ele é um fundo relativamente novo, né? Eu comprei aqui só para fazer um teste, né? 100 mil reais de cada um. Ah, mas eu não tenho 100 mil reais. Eu sei disso, só para fazer um teste, né? De quanto nós teríamos hoje se tivesse investido no ETF, IVVB11 ou no SPY 11 desde que o SPY começou. Isso em novembro de 2023. Então aqui, quer ver, ó? De lançamentos. Vamos botar aqui os lançamentos só para vocês verem aqui, ó. Comprei então dia 14 de novembro de 2023. Compramos aqui 100 mil reais, então, do SPY 11 e 100 mil reais do IVVB11, tá? Deu 412 cotas do IVV e 1.003 cotas do SPY 11, né? Devido à cotação deles aqui. Então, 100 mil reais certinho aqui de cada um, tá? Em resumo aqui, hoje, nós teríamos aqui, ó, de 100 mil reais no IVVB11, nós teríamos 160 mil reais. E no SPY 11, nós teríamos 111 mil. Olha que diferença, pessoal. 50 mil reais de diferença, tá? Só que o SPY 11, ele me pagou, além desses 111 mil, que se eu fosse vender hoje é o que eu teria, me pagou mais os dividendos também. E quanto é que foi esse dividendo? Já vamos ver aqui, ó. Então, vamos ver os proventos aqui, então, dessa carteira. Olha só, pagou mais 20 mil reais de proventos. Então, o que acontece? Aqui no resumo de novo, né? Eu teria o quê? 111 mil, mais 20 mil daria o quê? 131 mil. Mas mesmo assim, olha só o IVV, 160 mil, 30 mil reais a mais no IVV. Estão vendo, pessoal? Mesmo pagando o dividendo sintético aqui no SPY 11, o IVV aqui deu o dobro, né? Se fosse considerar dividendos, né? Ele daria o dobro, né? Um daria 130 mil, o outro 160 mil, ou seja, 30 e 60, né? Daria o dobro aqui de rentabilidade comparado, tá? Um com o outro, tá? Então já dá para ver que, mesmo pagando o dividendo, né? O SPY 11 não é aquilo tudo, né? Pessoal, colocando esses dados aqui, então, na planilhazinha do Excel aqui, vamos chegar nessa seguinte situação aqui, vamos lá. Bom, como eu mostrei ali, né? Então, esse aqui é o gráfico do IVVB11, o gráfico anual, tá? A gente vê que ele fez essa movimentação aqui, isso aqui era em agosto do ano passado, subiu até próximo de 420 aqui, caiu forte aqui de novo esse ano, né? Até abril, e agora está voltando novamente, né? Isso também se repete para o SPY 11, né? Só que daí nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer uma análise rápida aqui, ó. Vamos colocar uma setinha aqui, ó, no IVVB11, desse mínimo até esse máximo aqui, ó, essa pernada de alta aqui. Pegando essa mesma setinha aqui, trazendo para baixo aqui, e também outra setinha aqui, ó, desse mínimo, no caso foi de abril, até agora, né, nesses patamares aqui que nós temos agora praticamente, tá? Então, essas duas setinhas aqui, a gente vamos fazer assim, nós vamos pegar essas mesmas setinhas e vamos jogar para baixo aqui. Ó, essa mesma seta aqui, mesmo tamanho dela, jogamos aqui para baixo também. E essa outra seta aqui também, né, nesse outro ralizinho de alta aqui, vamos jogar para cá também. Vocês estão vendo que, tanto nesse primeiro rally de alta aqui, eu tenho uma diferençazinha entre a cotação aqui, entre esse pico no SPY 11 para o pico, no caso aqui do IVV, e aqui também, né? Nesse último rally de alta que nós tivemos aqui no IVV, nós temos também um spread aqui bem diferente, né, pessoal? Então já podemos imaginar que, como eu falei, né? O SPY 11, momentos de subida, rallies de subida como esse aqui, ele acaba não acompanhando totalmente o IVVB11. Por quê? Porque ele tem que entregar os seus ativos, porque ele fez uma venda coberta, né, nas suas opções lá. Então, por isso que ele acaba sempre deixando, né, esses spreadzinhos aqui a favor aqui do IVVB11. Então, você acaba perdendo essa valorização aqui no SPY 11. Você ganhou aonde? Ganhou nos dividendos. Agora, vamos ver se o que você ganha no dividendo se é interessante ou não, né? Se você consegue suprir isso aí, tá? Vamos mostrar ali para a gente tirar a nossa conclusão, ok? Então, essa comparação, então, dos dois gráficos aqui
tanto do IVV como do SPY 11. A gente viu então, né, que fica um gap aqui, né, fica um spread diferente aqui de um para o outro, né, então o IVVB11 ele consegue valorizar mais do que o SPY 11 por conta do que eu já expliquei da operação que é feita para obter esse dividendo sintético, né, são as vendas cobertas. Ok, pessoal, então com esses dados aqui a gente pode chegar à seguinte conclusão. Duas análises aqui, essa de cima aqui, por exemplo. O que nós temos aqui, ó? Colocamos aqui a partir do dia 14 de novembro, que é quando a gente pode comparar um com o outro, né, de 2023, que foi quando entrou o SPY 11, o IVVB11 já é mais antigo, né? Então nós compramos isso aqui como sei lá no investidor 10, 100 mil reais de cada um. Na data de hoje, 12 de agosto de 25, nós temos aqui 160 mil reais no IVV contra 111 mil no SPY 11. Ou seja, o resultado aqui sem dividendos daria 60.304 no IVB contra 11.474 no SPY 11. Porém, os dividendos e o SPY 11 ele pagou R$ 20.066 de dividendos. No final, então, eu tenho um resultado aqui no IVVB11 de 60.304 contra 31.540. Olha só, pessoal. O resultado está sendo o dobro aqui no IVVB11, tá vendo? Mesmo não pagando dividendo, tá? Ou seja, uma diferença aqui de um para o outro, né? De R$ 28.763, o que equivale, pessoal, a 28,76% a mais aqui no IVB desde 2023. Isso praticamente aqui dá em torno de 20,9 meses, né? Quase 21 meses aqui, então menos de 2 anos ainda, tá? Olha a diferença significativa aqui para o IVV. E eu fiz uma análise também somente nesse último rally que nós vimos ali, né? De alta do IVV a partir de abril, para ver quanto é que daria essa diferença. Como se eu tivesse comprado agora dia 4 de abril, o mesmo esquema, 100 mil reais em cada um também, só para a gente fazer essa análise, né? No IVV, nós teríamos agora, no caso de abril de 2025 até hoje, 12 de agosto, nós teríamos aqui 117 mil reais, isso em termos de cotação, né? E no SPY, 109 mil reais. Ou seja, o resultado aqui, sem dividendos, 17.398 reais no IVV, 8.939 reais no SPY 11, né? Porém, o SPY 11 me pagou 3.727 reais de dividendos e o IVV não paga dividendos, né? Zero, né? Então, somando aqui, ó, de abril até agora, nós teríamos 17.398 reais no IVV contra 12.667 reais no SPY 11, certo? Uma diferença, pessoal, aqui então, nesses 4 meses, praticamente 4,2 meses, né? Menos de 4 meses e meio, de R$ 4.731 quem investir no IVV comparado com o SPY 11. Ok, gente? Então, assim, uma análise aqui direta relacionando rentabilidade, o IVV, mesmo não pagando dividendos, ele tem uma rentabilidade maior do que o SPY 11. Se for fazer aqui uma relação direta aqui, um cálculozinho meio que de padeiro aqui, está dando aqui em torno de 1,12% ao mês a mais, né, para o IVV. Isso de abril para cá, né? E desde o começo, no caso aqui, desde o mês 11 de 2023, daria 1,38% a mais para o IVV, tá? Então, assim, né? A gente sabe que aquele dividendo entrando todo mês lá do SPY 11 é bom, né? Dá uma oxigenada na carteira, né? Você consegue aportar em outras coisas, enfim, né? É legal, mas quem quiser realmente manter o teu investimento lá fora, para estar dolarizando o teu patrimônio, porque sabes, tanto o IVVB11 quanto o SPY 11, eles também estão expostos à variação cambial, né, pessoal? Então isso é bom. Se o dólar aumenta, a tua rentabilidade também aumenta aqui, tá? Então é bom ficar esperto nisso aí. Então é a forma de tu dolarizar o teu investimento, tá? Mas está comprovado aqui, pessoal, pelo menos até agora, tá? Que o IVVB11 ele é mais rentável do que o SPY 11, por conta que ele não é travado nos rallies de alta como é travado o SPY 11 na sua valorização das cotas, ok? Então temos aqui esses dados aqui, bem interessante aqui, pessoal, tá? Então, cada um, né, faz a sua análise aí, vê se é interessante investir em um e outro, de repente um pouco em um e um pouco outro, metade em um, metade no outro, mas comprovamos aqui que o IVVB11 é mais rentável e muito mais rentável, tá, pessoal? A comparação aqui é grande, né? Olha só, em 20 meses, 21 meses praticamente aqui, um deu 31 mil reais, o SPY 11 já contando com os dividendos, e o outro deu 60 mil. Mesmo os dois replicando o índice S&P 500 também. E aqui, né, do mês de abril até agora, um deu 17 mil e o outro deu 12 mil. Então, quase 5 mil reais de diferença aqui em 4 meses, né? Então, realmente, o IVVB11, pessoal, aqui é muito mais rentável, tá? Do que o SPY 11. Então, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa análise aqui. Vocês já tinham feito esse estudo com relação a esses dois ETFs aqui? Ok, pessoal, mais uma vez, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né? Para cada um possa tomar a sua melhor decisão aqui nos seus investimentos. Pessoal, peço que se inscrevam no nosso canal, estamos em busca de 5 mil inscritos, conto com vocês aí. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.